Alô, camaradas! Hurra! Estamos nas ondas! Estamos nas ondas! Mais uma transmissão contra-hegemônica, frenética do canal Guerra Patriótica. Estamos nas ondas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá. O importante é que estamos nas ondas mais do que nunca. Mais do que nunca. Vamos avançar. Beijo no coração para essa tropa boa que está aí comigo. Vamos já chegar disparando o dedo no gostei. Eu sei que vai ter uma turma que vai ver isso aqui depois. E essa turma que vê depois também dispara o dedo no gostei. Não é só a turma que está no ao vivo, não. Você aí que vai ver depois, no gravadinho, no sapatinho, pô, dispara o dedo no gostei. Me ajuda aí, por favor, a avançar. Me ajuda aí. Eu quero começar agradecendo aqui os companheiros aqui da última semana. Peraí. Deixa eu agradecer aqui essa turma boa aqui da última semana. Peraí. Joyce FS, Leopoldo, Afonso, Elza e o meu querido Marcos. Obrigado, obrigado, obrigado pelo carinho, por estar ali comentando ali no, no YouTube. Me ajuda aí, comenta, indica, curte, me ajuda aí para a gente poder avançar. Por favor, me ajuda aí para a gente já entrar 25 rasgando. Eu falei para vocês, eu estou conversando com o meu querido Portinho, lá da Voz Trabalhadora, e a gente vai tentar desenvolver uma estratégia aí, vamos ver. O canal dá uma crescida maior, né? Precisa. Eu sei que eu tenho esses problemas aí de dificuldade para crescer, por alguns temas aí, alguns debates, algumas imagens, algumas formulações. É... Eu sei que isso contribui para a coisa não andar muito, né? Mas a gente tem que tentar burlar isso aí, ver o que é possível. E vamos embora, vamos fazer algumas triangulações aí. Eu preciso que vocês me ajudem muito, senão não consigo. Sem a ajuda de vocês aí para a gente disparar esse gostei frenético que tem aí, a gente não vai conseguir avançar. Então, minha turma boa, me ajuda aí. Vamos embora. Dispara o dedo no gostei aí, gente, poder a gente avançar aí. Pinguim, Joyce, Ana Paula, Cripa, essa tropa boa aí, vamos embora, vamos avançar aí, Ismael, Abdon, Gigante, vamos embora, me ajuda aí para a gente fazer o canal crescer, né? Para a gente chegar a novas pessoas, que essas novas pessoas multipliquem o nosso trabalho, para que a gente possa disputar isso aí ao pé do canhão aí, de maneira mais firme. Eu às vezes vejo umas as pessoas com um papo tão bobo, umas mentiradas, umas idiotices. E aí tu vê o canal, gente, o cara fala para um monte de gente. Eu nessa agonia que eu falo para uma tropa muito boa, mas a gente tem espaço para crescer aí. Ajuda aí nesse crescimento. Todos e todas, peço aí essa gentileza aí. E agora, em janeiro, vamos começar essa estratégia aí, para ver se o canal chega, se a gente consegue esse desafio, né? De dobrar o canal até dezembro. Vamos ver, é um desafio imenso, mas eu estou com umas dicas, algumas ferramentas aqui. Vou acionar meu amigo Portinho, Voz Trabalhadora, vou pedir ajuda ao João, vou pedir ajuda lá ao comandante Farinazo. Vamos fazer aí uma corrida para ver se a coisa cresce, se a gente avança aí, tá bom? Então me ajuda aí pra caramba que a gente precisa disso. Olha aqui, vou abrir a loja, porque é outra coisa que eu preciso. Eu abri meu Instagram aqui, pô, o meu Instagram estava ficando bonito. Eu achei que eles estavam confiando em mim, cara, eu confiando neles. Falei, não, acho que eles pararam de brigar comigo. Acho que. Companheira, obrigado. Para você também, tudo de bom, felicidade. Muito obrigado. Eu falei, pô, eu e o Instagram, a gente está se entendendo. Eles sabem que eu estou firme ao pé do canhão e eles sabem que eu sei que eles não valem porra nenhuma. E a gente vai vivendo assim legal. Mas não, a confiança foi quebrada. Os negocinhos estavam tudo laranja. Perdão, estava tudo verde. Cadê? Estava tudo verde. De repente, eu abro aqui agora. A gente não pode confiar nesse Instagram, né?
Estava tudo verde, tudo bonito. Já botaram 2 sinais laranjas, olha lá. Olha lá. Que não pode ser recomendado, conteúdo rebaixado no feed. Aí tu vai lá, né? Aí tu vai lá. O que não pode ser recomendado. Tu vai lá. Aí. Não dá para confiar nessa gente. Eu tento ser amigo deles, mas não adianta, eles não valem nada. Sua conta não pode ser exibida para não seguidores. Gente miserenta, né? Aí tu fala assim, porra, monetização tá ok, né? Tudo verde, tudo legal. Você pode monetizar, tá falando que eu posso monetizar, né? Aí tu fala assim, pô, feliz, vou fazer propaganda do meu livro. Agora vai, vamos lá. Vamos aqui, vamos no livro. Vamos vender livro. Vamos lá. Agora, deixa eu botar aqui no livro. Aí tá aqui, ó. Livro, vou vender meu livro. Agora vai. Turbinar Post. Vejam aí, ó. Turbinar Post, ó. 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 Peraí, que entrou Sputnik. Sua conta está restrita. O que você pode fazer? Aí tu fala assim, porra, vou tentar travar um diálogo com eles, né? Uma coisa adulta. Vamos lá. Saiba mais. O que que eu posso fazer? Saiba mais. Peraí, agora entrou meu querido Hugo Dionísio. Olha aí, não dá para fazer nada. Diz que o serviço está temporariamente fora de sorry. O serviço que é para mim tentar uma conversa fraterna, a gente ser legal, a gente se entender. Eles assumem que são fascistas, eu assumo que sou comunista, e eu vendo meus livrinhos, eles ficam quietinhos. Não tem. Olha, esse Instagram não vale a pena, cara. Não são meus amigos. Então, eu vou abrir aqui a minha loja aqui para pedir ajuda a vocês aqui. Livro do camarada Stein. Compra! Compra! Que eu estou falando para você, tu não vai se arrepender. Tu vai conhecer a Segunda Guerra Mundial pelo Stalin. Discursos, entrevistas e ordens que ele proferiu durante todo o conflito. Muito bacana. Excelente material. Excelente material. O outro é o Exército Vermelho na Mira de Vargas, uma pesquisa que eu tenho ímpar, né, uma pesquisa inédita sobre a Segunda Guerra Mundial. E aqui tu vai ter acesso a documentos que até pouco tempo atrás estavam esquecidos, né? Eram documentos secretos e ficaram esquecidos. O lado B da participação brasileira na guerra. E tu vai ver, vai entender, né? Como é que o Brasil não viu a Batalha de Moscou, a Batalha de Stalingrado e a Batalha de Kursk. Os documentos aqui do Exército, do período Vargas. A outra, essa obra aqui fantástica, Aço Vermelho: Os Segredos da Vitória Soviética na Segunda Guerra Mundial, que eu fui premiado 2 vezes pelo governo russo. Está aqui, ó, uma obra que vai contar para você toda a trajetória do Exército Vermelho na sua luta contra o fascismo na Segunda Guerra Mundial, na Europa, no Teatro de Operações da Europa. Tem umas fotografias aqui fantásticas, posto pela diagramadora aqui, minha querida Gabriela Gandalf. Impossível de tu não gostar desse livro, impossível. Impossível, impossível. Cada um custa R$ 80 com frete grátis. Se tu comprar os três, 200 perdão, cada um custa 80, frete grátis. Se tu comprar os três, R$ 240, frete grátis. Tu escolhe qualquer uma dessas placas que estão atrás de mim aí, de brinde. Tu leva lá de brinde, escolhe que vai de brinde na compra. Entendeu? Se você quiser comprar a placa, uma é 80, duas é 130, três é 180, quatro placas, R$ 250. Frete grátis. Comprando as quatro, você ainda leva de brinde uma quinta, que tu escolhe também. Então, tu sinaliza a tua casa bem bonita contra o fascismo, dá uma resposta contundente para as visitas que tu é revolucionário, que tu está ali na solidariedade ao pé do canhão. Tem essas placas aqui das cidades, tem ali dos movimentos e tem as placas históricas da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ali, entendeu? Então, entre em contato aqui comigo. Ó. Aqui você vai comprar comigo. Ó. Deixa eu botar aqui o meu contato. Vai comprar livro, placa, aqui, ó. Manda um WhatsApp para mim aí. Entendeu? Manda um WhatsApp para mim aí, que a gente desenrola essa parada aí e vambora. Vambora. Não vai ficar
Ninguém sem placa é livre, pode ter certeza disso. Bom, vou fechar a loja aqui para a gente continuar avançando. Aos queridos amigos, essa gente boa que está aqui conosco, dispara o dedo no gostei, dispara o dedo no gostei, para a gente avançar. E, se puder, dá uma ajuda com o Superchat, sticker, que é bem legal, que ajuda lá. Eu só tenho um pouquinho, só tenho R$1, João, só tenho dois, só tenho três, não tem importância. Onde pinga não seca, e vai ser muito bem-vindo. E pode ter certeza que o que você contribui aqui, contribui para melhorar o canal, para ampliar o debate em todas as redes. Eu fico aqui inventando as minhas tretas para ver como é que a gente combate o fascismo nosso de cada dia e também como é que a gente consegue fazer uma transmissão cada vez maior nessa troca de conhecimento. Né? Toda vez que eu sento aqui, a minha ideia é a gente trabalhar de maneira científica a formação, a informação e usar toda a técnica, usar a pedagogia, usar a história, usar todas as nossas ferramentas, a sociologia, a ciência política, a filosofia, para a gente poder debater política, sociedade, ser humano, guerra, enfim, tudo que a gente observa que precisa ser analisado para ser mudado. Deixa eu beber uma aguinha aqui e vamos embora. Estou seco. O calor terrível. Aí calor e ar-condicionado ferrou. Bom, o que nós temos para debater hoje? Né? As contradições têm se acirrado no cenário internacional. E já há algum tempo nós temos observado que os conflitos eles têm chegado perto de uma situação de não retorno. Né? O Oriente Médio ele voltou, né, a ser um lugar extremamente explosivo. O que Israel decidiu fazer em Gaza é algo inominável, exatamente como o fascismo fez. E Gaza faz hoje o que Israel faz em Gaza hoje nada difere ao que Hitler fez na sua caminhada no leste europeu, em especial na União Soviética. Nada difere o que o Japão fez dentro da China e com os demais povos do entorno. Nada. Ódio, massacre, humilhação, mata na bala, mata de fome, mata de sede, tem alvo preferencial como crianças, idosos, mulheres, usam bombas de 500 toneladas, perdão, bombas de 500 quilos, bombas de 500 quilos em acampamento de refugiados, acampamento da ONU, de lona. Cara, para que tu jogar uma bomba de 500 quilos num acampamento de lona? É devastador. Quem não morre da explosão, morre queimado logo em seguida. Então, isso tem aumentado a temperatura. A situação no Líbano é parecida. O processo que nós vimos na Síria é tenebroso, é um processo que está aberto. Esse processo não está fechado. A situação na Síria não vai ficar calma. Não vai ficar calma. Esse setor que assaltou a Síria não tem uma proposta de governo para a Síria. Israel aprofundou a sua presença dentro da Síria. Não vai sair. Não vai sair. Faz o jogo duplo ali. A turma da OTAN está com muita sede, muita fome. Eu vou explicar por quê naquela região. E os Estados Unidos de Biden / Trump, republicanos / democratas e vice-versa, é um governo que decidiu marchar para a guerra. Os Estados Unidos definitivamente querem a guerra, precisam da guerra.
Hitler precisava da solução final contra os judeus. Os Estados Unidos percebeu que precisa da solução final contra a Rússia e China. Por quê? Pela primeira vez na história, existem duas potências emergentes contra o Ocidente coletivo. Na época da União Soviética só existia uma potência. Uma potência. Hoje existem duas potências. E essas potências, elas continuam na condição de emergente, ou seja, elas ainda estão em desenvolvimento. Elas não chegaram no seu teto de desenvolvimento, ao contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele chegou ao seu teto de desenvolvimento. Os Estados Unidos, ele não vai ser mais poderoso do que ele é. Ele pode melhorar pontualmente alguma coisa na sua capacidade de defesa ou na sua capacidade de ataque, mas não existe hoje tecnologia de acesso que transforme esses Estados Unidos numa maior potência industrial, numa maior potência militar, não. Está no topo da cadeia. E acredite se quiser, Rússia e China têm tecnologia em áreas sensíveis superiores aos Estados Unidos e continuam crescendo. Depois eu vou dar esse diagnóstico aqui, que é do próprio Estados Unidos. Quem fala isso não sou eu, não. É a Comissão Nacional de Defesa do Congresso Nacional, para vocês terem ideia. Nós vamos falar aqui hoje de uma análise que vem dos vários setores de defesa dos Estados Unidos que reconhecem o perigo, perigo iminente, que os Estados Unidos correm diante de Rússia e China. Inclusive, há uma nomenclatura para Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Esses 4 países são chamados eixo da revolta ou eixo da convulsão, eixo convulsivo. Não é mais o eixo do mal, não é mais o nome, eixo do mal. Eles entendem que é pior do que ser mal. Para eles, ser malvado, isso já está constatado. Eles são maus, são os malvados. Mas eles eram malvados com uma capacidade mediana. Agora eles são malvados com uma capacidade muito maior do que a nossa. E essa terrível constatação de perigo iminente, de guerra, levou os Estados Unidos a ativar a sua força de teatro múltiplo. Nós estamos diante de 2 conceitos que o próprio estadunidense nomeou. Esses 4 países formam o eixo da revolta, o eixo da convulsão, e só é possível tentar conseguir alguma vitória a partir de operações de teatro múltiplo. Num confronto entre a OTAN, com toda a sua carga, e esses 4 países, a OTAN perde, os Estados Unidos perdem. A capacidade de sobrevivência dos estados otanistas, depois de um confronto direto, é perto de zero. Eles entendem como razão zero. Ou seja, os cálculos mais felizes que essa turma pode fazer é ruim. Os cálculos de probabilidade de confronto direto são extremamente ruins. Só que isso não é suficiente para a gente dar conta do momento, porque isso seria no caso de confronto direto. Só que a Coreia Popular, a China, a Rússia e o Irã não querem um confronto direto. Eles querem continuar em paz e trabalhando, porque esse confronto pode ser que não tenha vencedor, e pode ser que o vencedor é alguém que vai amargar
uma derrota, vai amargar também uma derrota no campo da vitória. Ou seja, vai ganhar, mas não vai levar. Porque vamos ter um país apocalíptico. Né? Se esses países trocarem seus arsenais nucleares, boa parte do planeta vai estar devastado, a população em baixa, os recursos naturais comprometidos, e aqueles poucos que sobreviverem terão que reinventar a humanidade com um ecossistema completamente rompido. Nesse relatório, se usa, né, muito a questão de Hiroshima e Nagasaki. Como é que Hiroshima e Nagasaki conseguiu se recompor, né? Como é que em 50 anos o cenário mudou, mas a radioatividade ainda é presente. E também a leitura de Chernobyl. Esse formulário, esse relatório, eles colocam ali como é que a questão de Chernobyl foi sanada, mas como é que, ao contrário de, de Hiroshima e Nagasaki, Chernobyl ficou inabitável. Esse relatório também está Fukushima, né? Como é que foi possível fazer um controle de danos ali com uma certa rapidez e evitar um mal maior. Isso também, eles estudam isso. Todos os lados estudam isso, porque a guerra nuclear, para a gente que sempre viu aquilo como algo midiático, inclusive quem não assistiu o filme, assista Day After. Assistam esse filme, Day After. Eu lembro quando esse filme. Eu não sei se é a tropa mais antiga que está comigo aí, Cripa, Graziotin está na área aí, tropa mais antiga, lembra? Eu lembro quando a Rede Globo exibiu esse filme numa segunda-feira. Eu estudava no colégio, no ensino. Já era no ensino médio? Eu não sei se era no início do ensino médio ou no final do fundamental. O professor do meu colégio falou assim: todo mundo para casa hoje assistindo esse filme. Todo mundo assistindo esse filme. Claro que isso era uma época de Guerra Fria ainda, né? Eu peguei a União Soviética. E eu sentei na segunda-feira, ao jantei, e assisti aquilo. E o filme foi aterrador, cara. Aterrador. O filme foi algo que me. No dia seguinte, no colégio, só se falava do filme. Inclusive, eu tenho uma cópia dele aí, depois assisti várias vezes. Sim, foi algo espantoso. Como é que a sociedade poderia ser transformada e como é que se daria, né, uma guerra nuclear envolvendo ali as duas potências na época, União Soviética e Estados Unidos. O filme é impactante pra caralho, dado o grau de realismo do filme. Convido a todos e todas que estão aqui a assistir. Procura na internet. O filme ainda é muito atual. Ele é impactante. Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui comigo são bem mais novos do que eu e já estejam mais tarimbados sobre esse assunto, porque hoje vocês são de uma sociedade das imagens, imagética, das cores, iconográfica. Então, essas imagens, todas essas reproduções de guerra nuclear vocês já viram muitas vezes. Mas tu imagina a minha geração, que só tinha visto foto dos cogumelos atômicos e poucos relatos e alguma coisa de Hiroshima e Nagasaki. A gente não tinha contato. O filme é aterrador, o filme é assustador. Então, não sei se vai produzir em vocês o impacto que produziu em mim. Mas eu peço a essa turma boa aqui que assiste o filme, depois comenta, fala, pô, João, gostei, eu não gostei, assista o filme. Eu já não vejo tem muito tempo. Eu tenho a cópia aqui em DVD em algum lugar, porque eu falei para vocês, eu estou perto dos 1000 DVDs. A minha mulher quer me matar. Ela cismou que eu tenho que mandar meus DVDs para o lixo. Porra, eu não quero deixar meus DVDs ir para o lixo, né, cara? Deixa eu ver se eu vejo ele por aqui. Os DVDs, eu amo meus DVDs, né, cara? Pô, não faz isso comigo, não. Eu já tive que desfazer das minhas fitas VHS, e aí, quando eu fui mandar minhas fitas VHS fora, eu tive a certeza que eu tinha tudo em DVD. E o que eu não tinha, eu copiei. Mas eu, como bom tralheiro, guardo
um videocassete que funciona. Eu tenho um videocassete aqui em casa, sempre Toshiba, que funciona intocável. Está lá meu videocassete, lá minha mulher também quer que eu jogue meu videocassete fora. Não posso fazer isso, é um atentado à história. E vou contar outra coisa para vocês, que aí é para arrebentar. Eu tenho uma televisão velha que ainda cabe o cabo do videocassete e os plug AV do meu DVD. Eu não deixo também jogar a TV fora. Eu falo para minha mulher, pode jogar a TV fora. Aí não vai ligar esses aparelhos maravilhosos. Não faz isso, não. Mas eu estou perdendo essa batalha. Estou perdendo essa batalha. Conforme ela olha para aqueles objetos, ela sei dar uma ira nela de titiotã, olha para mim, eu falei, esse é Cuba, vamos pisar. Quer pisar em mim, quer me bloquear, quer jogar minhas coisas fora, é difícil. Não está aqui a capa dele, não. Deixa eu ver se eu mostro aqui a capa para vocês rapidamente do filme. Que é o Day After Film. Porra, a capa já é um cogumelo. Aqui, ó. Sinistro. Filme, porra, foi sinistrão. Ih, rapaz, botei no lugar errado. Peraí. Aí, gente, porra, é que eu tô meio atrapalhado aqui, como sempre, a internet me bandando, né? Mas tentar vencer ela. E aqui, ó. Baixa aí no YouTube, procura em algum lugar. Eu não sei se tem algum desses serviços aí de filmes. Aí, ó, que The After. Assistam, que é estarrecedor. E aí, lendo agora esse documento e preparando essa aula aqui, o que a gente descobre? Que isso, medição disso, a preparação disso, se tornou algo bem real, né? Os Estados Unidos têm trabalhado cada vez mais com essa possibilidade de uma guerra nuclear e também tem trabalhado com acelerado pesquisas que são consideradas ultrasecretas sobre descontaminação e radioatividade. Como é que você consegue limpar a radioatividade? Se existe algum método de você drenar aquela radioatividade. Se tem um filtro onde você possa usar isso. Né? Então, eles estão pensando como é que joga a bomba e como é que limpa o terreno deles caso a bomba do inimigo caia no terreno deles. Foda. Milhões e milhões gastando nisso que poderia ser usado para controlar a fome de muita gente, para controlar a miséria, doenças. Mas, enfim, o imperialismo é esse. Então, a certeza dos Estados Unidos que o pau vai quebrar começa no início do século XX. Quando? Nos anos 90, o cenário para os Estados Unidos era perfeito. O bloco socialista derrotado, a Rússia de joelho, um país convulsionado, e a China sem capacidade de projetar os seus interesses estrategicamente. Isto é, a China de 1990 ela não conseguiu operar fora das suas fronteiras. Ela era um grande país já, um grande exército, uma força convencional gigantesca, uma força nuclear também absurda, mas os desejos chineses estavam presos às suas fronteiras. Então, aquele cenário ali foi um cenário perfeito para os Estados Unidos durante toda a década de 90. E eu acredito também, eu não trabalho com economia, essa turma boa, depois que interessar, pesquisa aí e me diz se eu estou certo ou não, mas os poucos indicadores que eu tenho, esses anos 90 também foram interessantes para os Estados Unidos a nível econômico. Ele teve projeções significativas. Ele se recupera da chamada década perdida dos anos 80. Há um lufo, né, de abonança, de desenvolvimento econômico nesses anos 80, também com a expansão do capital estadunidense para essas regiões da antiga União Soviética e dos antigos países socialistas. Esse crescimento logo começa abalado com o início dos anos 2000. Por quê?
a Rússia se reorganiza, a Rússia se reagrupa. Ela consegue impedir a balcanização do seu território, os golpes preparados pela OTAN e mantém ali uma Rússia federativa ainda poderosa. Vai ser a Federação Russa, né? Você tem a Rússia e você vai ter a Federação Russa no aspecto federativo maior. E a China vai conseguir dar saltos de qualidade dentro dos anos 90, que ela chega no início do século XX, uma potência que já projeta os seus interesses fora das suas fronteiras. Essa China já está na África, já começa a andar pela América Latina, já começa a andar na Ásia toda, na Oceania, já fabrica muito navio, já está exportando para lá, está exportando para cá. E a partir dos anos 2000, essa China começa a sofisticar a sua produção e a refinar. Ou seja, tudo que era aquelas coisas, porcaria que vem da China, que não serve, que quebra, que é mentira, que hora funciona, hora não funciona. Tinha coisa que vinha da Malásia, do Vietnã, das Filipinas, mas a gente botava tudo na conta que vinha da China. A China vai melhorando a sua produção. Ela vai melhorando a sua produção e vai ampliando essa sua produção. E aí tem esse momento aqui, deixa eu pegar aqui meu. Eu fiz uma colinha que é o seguinte: é, na década de 90, inclusive na década de 90, vai ser cunhado esse nome que eu não gosto, neocons, né, os neoconservadores. Ele é um surgimento dessa palavra neoconservadores, surge entre esses especialistas estadunidenses que classificam que essa década era a década para os Estados Unidos tornarem-se, por definitivo, a liderança em contexto do mundo, porque a Rússia estava caída e a China sem condição de expansão. Os Estados Unidos não conseguiu isso, não é porque ele foi incompetente, é porque houve uma reação por parte de Rússia e China, que é a Rússia reorganizando seu Estado e ampliando, e a China projetando seus interesses para fora dos seus estados, das suas fronteiras. Veja, o investimento da República Popular da China pesado em educação, educação científico-tecnológico, produtos industriais voltados para a qualidade e inovação, que passaram a ser aceitos em mercados mundiais, inclusive nos Estados Unidos, eles ganham uma expansão tão grande que a China começa a organizar uma nova proposta logística para o mundo. Ou seja, a China começa a vender tanta coisa que o mundo não consegue se adaptar a esse volume de venda. Então, é a China que tem que construir os canais, ou seja, a logística de transporte e armazenamento desses produtos. Então, ela vai se tornando sócia de muitos desses países. Depois eu vou dar aqui o nome dos especialistas no qual eu estou fazendo referência e o nome também do professor aqui, que é o dono do texto, que eu pensei algumas coisas que me ajuda aqui na cognição do pensamento. Inclusive, olha que coisa curiosa, né, que eu vou falar aqui para vocês. A China começa a incomodar os Estados Unidos não por uma política anti-imperialista. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas pela expansão do seu capital. No início dos anos 2000, a China ela não participa de nenhuma luta no mundo anti-imperialista. Ela não fomenta nenhum processo de luta, ela não dá arma para ninguém, ela não apoia ninguém. Ela continua com aquela política ainda isolacionista dela. Se é que a gente pode chamar disso, né? Acho que não. Acho uma política acanhada, digamos assim, no âmbito das relações internacionais. Mas ela não está participando de uma luta frontal anti-imperialista, não está. Ela está começando a vender quinquilharia. Ora quinquilharia de má qualidade, agora quinquilharia de boa qualidade. Então, isso começa a incomodar os Estados Unidos quando os produtos chineses vão alcançando um grau de qualidade que penetram no mercado estadunidense, passam a serem aceitos, né, e se tornam inevitáveis. Durante
o início dos anos 2000, esses produtos vão se estabelecer e vão se tornar inevitáveis. O avanço chinês foi tão grande nesse período que, hoje, 80% das publicações mais importantes nas áreas científicas, né, com especial atenção, engenharia, biomedicina e área tecnológica, eles possuem publicações chinesas. 80% das publicações científicas mais importantes do mundo funcionam com a presença de cientistas chineses. Olha o salto que a China dá em 20 anos, porque isso começou a ser medido no início dos anos 2000, onde a participação chinesa era menos de 5% nessas publicações. Hoje é pouco mais de 80%. Olha o salto tecnológico que a China dá em 25 anos, digamos assim, um quarto de século. É uma coisa absurda, absurda. Eu costumo falar isso. Eu lembro que quando a China fez a sua revolução em 49, era um país completamente destruído. O Brasil era muito mais desenvolvido do que a China, muito mais. O presidente João Goulart, quando vai à China em 1961, ele não estava indo para comprar nada da China, não. Ele queria exportar coisa brasileira para a China. Ele queria ter boas relações com a China, porque ele sabia que era uma sociedade em expansão e o Brasil podia fornecer muita coisa para aquela China. Ele não imaginava em comprar nada da China. A China não tinha nada para oferecer ao Brasil naquele momento, ou tinha pouca coisa. O Brasil é que tinha coisa para caramba para oferecer para a China. Olha, em 60 anos, o que muda, né? E o gás que a China dá nesse último quarto de século, nesses últimos 25 anos. É um avanço gigantesco. Mas vamos embora. Depois eu vou dar o nome aqui do professor, mas achei legal essa constatação dele. Não foi o anti-imperialismo chinês que incomodou os Estados Unidos, mas sim a eficiência do desenvolvimento econômico da China, que passou a ser a principal ameaça aos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Em 2011, o Trump, esse que vai voltar a ser presidente agora, ele ainda não era presidente dos Estados Unidos. Ele publica um Twitter falando o seguinte: a República Popular da China é a nossa principal ameaça, precisa ser detida. Trump, que eu digo para vocês que eu acho que é o maior inimigo da China vivo. Apesar de haver uma convergência entre democratas e republicanos, eles se associam para atacar a China. O Trump, eu acho que ele odeia mais a China do que qualquer democrata. Acho que o ódio do Trump é maior. Maior. Eu acho que o Trump entende a sua incapacidade de poder peitar a China. Mas vamos embora. Eu só fiz esse parágrafo do 2011 para tu ver como é que esse presidente que vai entrar aí agora já tem, né, uma pegada histórica contra a China. Pois bem, os anos 2000 vão se avolumando e nós vamos vendo vários conflitos. Inclusive, a tentativa de golpe na Geórgia e o golpe na Ucrânia. A tal de Vitória Nuland, né, aquela senhora cheirosa, otanistona, sempre frequente na Casa Branca, aquela sapatinho calibre 45, sujo de sangue, essa bondosa senhora, ela é uma artífice dessa política antirrussa e anti-China. Ela, inclusive, é uma das. Ela não tem intelectualidade nenhuma, mas ela conseguiu, como diplomata, condensar ali vários pensamentos e ajudou a escrever esse primeiro arcabouço, né, no início dos anos 2000, da ameaça que era a Rússia e China no início dos anos 2000. Ela já estava ali de butuca, né? Mas a estreia dela mesmo, ela entra em campo mesmo na Ucrânia e na Geórgia, na tentativa de golpe. É isso que diferencia democratas e republicanos. O Trump tem desejo de ferrar com a vida da China, mas ele tenta atrair a Rússia para isolar a China. Porque os republicanos sabem que não vai dar para lutar contra duas potências do mesmo naipe, Rússia e China,
que trazem mais duas potências que se associam, Coreia Popular e Irã. Isso, ele já põe na conta de que o Irã será uma potência nuclear muito em breve e que não tem como deter isso. E o que é pior, eles não conseguem trazer para a órbita dele a Índia. A Índia, ela vai ser sempre ali, um pé numa canoa e um pé na outra. Ela não vai estar seriamente ao lado dos Estados Unidos contra esses quatro países. Como ela também não vai estar ao lado desses quatro países contra os Estados Unidos. Então, esse também é um problema que os Estados Unidos têm no Indo-Pacífico, porque a Índia é uma potência nuclear, né? Não tão grande quanto Estados Unidos, China e Coreia, mas é uma potência nuclear, que você não consegue trazer, né, para a tua órbita, de jeito maneiro. Ela vem, mas não traz os mísseis. Mesma coisa do lado de lá, ela vai, mas os mísseis ela não leva, o míssil é dela. O míssil está sempre naquela questão do Paquistão. E o fato do Paquistão ter sido território da CIA durante muito tempo por causa do Afeganistão e do Irã, então isso abala um pouco as relações Índia e Estados Unidos. O Biden, no seu último mandato, ele tentou, já estou botando ele no passado, ele tentou atrair a Índia para uma aliança de segurança, né? Mas a Índia rateou. Agora, a Índia aceitou todos os acordos comerciais, tal, isso é maravilhoso, mas a questão militar, quem fudeu com a vida do Biden foi a China, que agora fez esse acordo com a Índia e zerou décadas de guerra, de disputa pela linha fronteiriça, né? Inclusive, a China fez duas coisas fantásticas: zerou dois conflitos domésticos de fronteira, zerou com a Índia, acabou isso, né? Celebraram ali um acordo, está tudo certo, e com o Vietnã. A relação estava muito abalada por conta daquelas ilhotas ali. Inclusive, eu fiz uma live aqui mostrando essas ilhotas e dando o nome delas e mostrando quem é quem. Isso estava muito abalado também. A China foi lá, chamou o Vietnã, acertou tudo, está tudo certo. Zerou. Zerou. Ou seja, toda aquela aproximação dos Estados Unidos com o Vietnã, dentro de uma tentativa de política de segurança para a soberania do Vietnã contra a China, e os Estados Unidos, inclusive, acredite se quiser, né? Vendiam, se colocaram à disposição para vender armas para o Vietnã e acho até que chegaram a vender. Acho que chegaram a vender, inclusive, alguns barcos de patrulha para o Vietnã. Olha a loucura que os Estados Unidos, escambalhota que os Estados Unidos dá para catucar a China. Hoje zerou. Inclusive, a China fez exercícios militares com o Vietnã, coisa que não fazia há muito tempo, e acertaram as duas guardas marítimas, acertaram que vão fazer unir patrulha junto, que acabou essa porra. Que é território amigo. Tudo agora é amigo, não acabar com essa coisa. A China foi muito esperta nisso. Isso neutralizou essa tentativa estadunidense de trazer a Índia. Pois bem, deixa eu beber mais uma aguinha, que a garganta está doendo. Enquanto isso, tu me dá uma força aqui com o Superchat Stick. Agradecer essa tropa boa. Hoje é uma daquelas aulas de conceitos inéditos que eu trago a partir das minhas relações fora do Brasil. Essa turma que fala, faz análise internacional, eles fazem análise internacional a partir do ovo. Eles pegam o ovo, ficam olhando o ovo e analisam. Eles tiram do cu, analisa e acha que é análise internacional. Entendeu? Ele não tem contato em lugar nenhum, não fala com ninguém, não tem material, não escreve, não lê, não escreve, não debate, não publica, eles não publicam nada em lugar nenhum, ninguém quer eles publicam o que aonde? Nem gibi eles estão escrevendo, entendeu? Nem gibi, todo respeito ao gibi, que tem muito gibi melhor do que livro, mas nem gibi eles estão desenhando, então vai tomar no cu para lá, pô. Agradecer aos companheiros e companheiras, beijo no coração, obrigado, dá o gostei, ajuda no Superchat Stick, que vem bomba ainda aí, vem bom. Então, deixa eu voltar aqui para o meu roteiro. Desculpa que não dá para mim decorar tudo. Pois bem, com o avanço de Rússia e China no início dos anos 2000, a primeira tentativa dos Estados Unidos de responder à altura é a formação do complexo político, industrial, militar, midiático
e tecnológico. Isso foi fundido, todos esses conceitos, todas essas áreas foram fundidas. Complexo, político, industrial, militar, midiático, tecnológico. O tecnológico é a turma da Big Tech. Isso hoje é o retrato do Estado profundo. O Deep State estadunidense, hoje ele se congrega aí. Quando é que isso foi formado? Isso foi formado é, preferencialmente nos governos democratas, mas também no governo Bush. Só que o Bush é dessa linha. Já falei aqui que o Bush filho apoiou o Biden. Ele odeia o Trump. Ele é republicano, mas ele apoiou o Biden. Ele e a família dele toda. Ele é Biden. Ele foi Biden, né? Ele não é Trump, não. O Bush filho. O Bush pai também. O Bush pai também. Era republicano. Apoiou o Biden. É que já morreu. Estou dizendo outrora, né? Outrora. Já foi para o inferno. Então, veja. Esse complexo ele é fundido para tentar recuperar o atraso tecnológico que os Estados Unidos vai apresentando ao longo dos anos 2000 por causa da evasão dessas empresas, dessa tecnologia, desse capital que vai migrar para onde? Para a Ásia. Eu falei para vocês, os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, tinha até os novíssimos tigres asiáticos. Tudo aquilo se desfez. Tudo aquilo, por mais que tivesse tecnologia em Taiwan, tivesse surto de desenvolvimento tecnológico no Vietnã, isso tudo acabou no colo da China. A economia chinesa foi a única capaz de concentrar isso de maneira consistente, né? E aí hoje a China respira esse complexo. Só que esse complexo na China ele é estatal. Esses setores que eu acabei falando aqui, eles são estatais. Por mais que você tenha empresas privadas na China que trabalham ora com uma coisa dessa, ora com outra, mas a forma disso é dado pelo Estado chinês. E a China tem concentrado a maior parte disso em formato de empresas 100% estatais. Isso eleva o sinal de emergência nos Estados Unidos, que tenta comprar de volta boa parte dessas big techs para trazê-las de volta para os Estados Unidos, mas elas operam numa outra ótica na China. Lá é o berço da fabricação, da produção. Por mais que o desenvolvimento no Vale do Silício seja de grande sabedoria, as redes sociais estão todas lá, e a China foi conseguindo avançar em áreas que eram necessárias para o Estado, áreas sensíveis para o Estado chinês. Um grande exército, uma grande marinha, uma grande força aérea, grandes complexos industriais, tecnologia de ponta que podia ser aplicada imediatamente, massificada, coisa que poderia ser popularizada, áreas sensíveis como de eletrônica e informação. Isso tudo a China foi operando, bancando pelo Estado. O Estado pagava. Né? Vamos embora. Nos Estados Unidos se tentou fazer isso. Se tentou nacionalizar essa indústria, ou pelo menos transformar, trazê-la de volta numa ótica de parceria, que eles chamam de joint venture. O gringo gosta dessa joint venture, né? Só que isso não seduziu essa turma. Por quê? Porque voltar a produzir nos Estados Unidos era extremamente caro. E essa turma quer lucro. Lembra dessa frase aqui, que eu vou mostrar isso lá embaixo, que está no relatório de defesa. Parar de fabricar armas para dar lucro, e parar de fabricar armas na ótica do mercado e fabricar armas para a defesa nacional. Isso é o recado que o Conselho Nacional de Defesa nos Estados Unidos dá o recado para a Big Tech. Então, os anos 2000 foi um raiar de duas grandes potências que não têm contradição, que andam lado a lado. Isso foi terrível para a OTAN. Isso foi terrível para a OTAN porque ela nunca imaginou de se ver livre da União Soviética e ter duas potências fungando no cangote dela. Porque quando a União Soviética existia, a China não era uma potência ainda, não nesses moldes.
Lembre que eu falei para vocês que a China não conseguia projetar seus interesses para fora das suas fronteiras. E, lembrando para a turma mais nova, a União Soviética acaba em 1991. Pois bem, olha como é que a coisa vai ganhar um contorno. É, a crise financeira de 2008 colocou a China no centro das atenções. A sua diplomacia, muito habilidosa, aumentou o prestígio internacional da China. Por quê? Porque 2008, todo mundo em crise, um caô do caramba, a China crescendo e oferecendo crédito, serviço, materiais para o mundo todo sem cobrar alinhamento. Lembra? A China combatendo o imperialismo sem lutar contra o imperialismo, através de comércio. A China vai falar assim: eu vendo o que você quiser, a hora que você quiser, sem que você me dê nada em troca, só dinheiro. Tu não precisa votar em mim, tu não precisa fechar comigo. E nos fóruns internacionais, você pode continuar com a tua opinião contra a China, contra o partido, não tem problema. Isso não interessa para a gente. A China levou a sério aquela coisa de que quem vê cara não vê coração. Foda-se. Eu quero continuar vendendo. O mundo em crise. Em 2008, a crise nos Estados Unidos foi muito grande. Muitos países ampliaram a sua cota de compra da China, principalmente os países do sul global, mas eles temiam os Estados Unidos. Eles tinham e têm acordo com os Estados Unidos que não podem ser quebrados e que eles não têm também força política para quebrar. E aí eles descobrem que existe a China, que é uma potência comunista, mas que não pede para eles balançarem o retrato do Marx, não. Isso não. Pode continuar com o teu retrato aí do filho da puta desse aí que tu quiser aí do capital, fica com ele aí. Contanto que tu pague o que está comprando, a gente vai te fornecer. A partir de 2008, o fato da economia chinesa continuar em alta e ela continuar fornecendo produtos a um preço baixo, relativamente baixo de mercado, a nível de mercado, vai disputar ódio, despertar ódio nos Estados Unidos, que começa a criticar a China por manter artificialmente o yuan barato. A China artificialmente mantém a sua moeda em baixa. Nada de valorização da moeda chinesa. A China não quer isso. Ela desvaloriza artificialmente. Os Estados Unidos ficam putos com isso. Qualquer um pode comprar yuan e qualquer um com yuan pode ir lá na China e comprar o que quiser. A China fazia promoção. Se tu comprar um cotonete e uma agulha, tu leva grátis um navio. Não tem problema nenhum. A China estava podendo fazer isso. E isso, obviamente, foi incomodando os Estados Unidos. É nesse momento, a partir de 2008, que boa parte dos países da América Latina vão inverter a sua relação. Eles vão passar a comprar muito mais da China do que dos Estados Unidos, mesmo continuando umbilicalmente presos politicamente à China. E aí eles não têm como dizer para os Estados Unidos assim: ó, não vou comprar da China. Tudo bem, eu até compro mais caro o teu, mas cadê? Os Estados Unidos também não tinham para fornecer. E os Estados Unidos passou a ver esse drama também internamente. Eu fui nos Estados Unidos agora. Tem coisa de um ano que eu fui nos Estados Unidos. Tu entra naquelas lojas baratas lá de quinquilharia, é tudo chinês, cara. Parece que tu tá em Pequim, entendeu? Made in USA, tem mais não. É uma coisa ou outra. Inclusive na paisagem, a quantidade de carros é, elétricos chineses já começa a despontar. Tu olha lá, tu vê que já tem o BYD, tem uma outra marca lá, que também eu já vi lá, e isso vai infernizar o siricangalha do Tesla. Isso se tornou um calcanhar de Aquiles para o imperialismo estadunidense e para esse pensamento provinciano do Trump e sua turma de republicanos. Isso é um caos para eles, né? Olhar para todos os lados e ver só produto chinês e não conseguir ver produto estadunidense andando, né, mundo afora, e ver que
que a China disputa mercado com os Estados Unidos e ganha. Disputa e ganha, disputa e ganha. Isso é aterrador. A eleição do Trump agora, inclusive, é com base nesse discurso, que ele vai recuperar o tempo perdido. Não vai. Então, essa China vai se tornar muito poderosa a partir de 2008 e entra presidente, sai presidente, tu vê, o Bolsonaro aqui, com todo aquele ódio reacionário dele, ele falava mal da China, mas ele não deixou de comprar produto chinês, nada, em nenhum momento. Ele não fez nenhuma sanção à China, nada. Nada. Ele suspendeu a compra de um monte de coisa de Cuba. Rum cubano, charuto cubano. O que ele pôde atrasar, acho que era níquel que o Brasil comprava de Cuba, não sei. Tinha algum metal, ele atrasou, mas da China não. Ele não tinha como fazer isso. Tu vê que o Milley está de quatro perante a China. Todo aquele discurso anti-China, tudo mentira, tudo retórica. Ele voltou até atrás. Ele precisa da China. E aí o que, que acontece? É, a China começou a oferecer financiamento de longo prazo para esses países. E todos esses países eles vão se sentir confortáveis em pegar o financiamento de longo prazo chinês. Por quê? Porque você não precisa estar ideologicamente alinhado com a China. Só tem que cumprir os seus acordos comerciais. Tu chega lá na ONU, vota contra a China, diz que na China tem trabalho escravo, que o Mao Tse-tung nadava com 7 virgens no Yangtze, vai falar todas essas bobagens que o chinês não tem nem aí. Tu depende dele. E detalhe, tu ainda pega crédito. Quer queira, quer não, isso mostra uma diferença na relação substancial. E aí você começa a ter política de ganha-ganha. Aí você está alinhado ideologicamente com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também não conseguem fazer isso com você. Na minha última live, vocês viram que eu falei da questão da pandemia, do general Krylov, vocês viram isso lá. A pandemia, cada vez mais eu tenho a certeza de que a pandemia ela foi feita para ferrar com a China. Cada vez mais eu tenho essa certeza. Só que a pandemia foi o inverso. Nós vimos o caos que os Estados Unidos passou e nós vimos que a China tinha uma quantidade absurda de material hospitalar para fornecer e Rússia e China largaram na frente com vacina. Rússia e China largaram na frente com vacina. Por isso, quem assistiu a minha live vai saber. Eu não falei isso lá na live, naquela anterior, porque eu sabia que eu ia fazer essa. Então, quem assistiu lá, esses dois países já sabiam o potencial da Covid-19 e que ela poderia ser usada contra eles. Rússia e China tinham vanguarda na vacina. E se liga que logo em seguinte Cuba tinha dela, soberana. Por quê? Porque Cuba participava dessas pesquisas com Rússia e China também. Entendeu? Atentai-vos, camaradas, atentai-vos aos sinais. Eu já falei para vocês. Tem duas coisas que dão sinais antes de acontecer: a política e a natureza. Atentai-vos, atentai-vos a esses detalhes. Tu vai juntando esses quebra-cabeça e caralho, pior que é meu. Vai juntando aí, vai juntando. Olha aí, dispara o dedo no gostei aí. Pô, vou botar aqui agora esse pedido singelo do dispara o dedo no gostei. Dispara o dedo no gostei aí, por favor. Me ajuda a avançar aí. Esse aqui é aquele tipo de live que todo mundo tem que ouvir. Tem que ouvir ou para criticar, para concordar, para discordar, mas tem que ouvir. Porque aqui tem verdades sinceras. Tem que ouvir. Né? Aqui nós estamos aqui é o tipo de live que eu me sinto muito confortável. Live não, vou trocar esse nome, né? Fazer esse vídeo ao vivo aqui, eu me sinto muito confortável. Por quê? Porque aqui a gente está debatendo história. Eu, como historiador, me sinto muito à vontade para estar falando o que eu estou falando aqui. E colocarei todas as fontes que eu estou falando aqui. Pois bem, depois da pandemia, a China decolou de vez. Né? E aí a China passou a ser essa potência irresistível que é hoje. E os Estados Unidos, veja, a China reduziu seu crescimento na pandemia, mas no ano seguinte, pós-pandemia, ela já tinha recuperado os números. E os Estados Unidos têm recessão técnica há 4 anos. Os Estados Unidos estão em recessão técnica há 4 anos.
Entenderam essa? Há 4 anos que os Estados Unidos estão em recessão técnica. Vê o Japão, vê a França, vê a Alemanha. Vai lá ver os países, a situação que eles estão. E a China e a Rússia nadando de braçada. A Rússia na guerra cresceu quase 4%. Está projetando para 2025 crescer 5,5%. Na guerra, sancionado. 900 sanções contra a Rússia e ela está avançando. E ela está avançando. Pois bem, depois de 2008, a OTAN fez a seguinte classificação: a República Popular da China é um desafio e a Rússia é uma ameaça. 2008, a OTAN vai dizer o seguinte: a China é um desafio e a Rússia é uma ameaça. Vejam que as ações contra a Rússia recrudesceram. As ações em direção ao espaço pós-soviético recrudesceram. Por quê? Porque a Rússia é uma ameaça. A Rússia está contundente no fronte onde a gente quer disputar. A China não. A China está bombando economicamente, mas ela não está ali. Ela não está no nosso caminho. A Rússia estava no caminho. Porque a Rússia, geograficamente, é um anteparo à China. Você, para chegar na China, tu tem que passar pela Rússia. E a Rússia sabe disso. Então a Rússia passou a se organizar porque eles sabem. A priori, o interesse deles é a China, mas eles, para chegarem na China, têm que passar por cima de mim. Então, conforme a Rússia foi se desenvolvendo, ficando mais forte, isso foi trazendo um conforto para a China. A China falou: opa, deixa a Rússia crescer aí, que é um anteparo, é um muro, deixa ela crescer. Eu vou apoiar o crescimento dessa Rússia. Enquanto essa Rússia estiver forte, eles não chegam em mim. Eles não chegam em mim, eles vão ficar para lá. Eles vão ficar se batendo contra a Rússia aí e vão se foder. Porque atrás da Rússia estou eu, na frente da Rússia estou eu, ao lado da Rússia estou eu. É essa dinâmica que a China vê. E o Trump, malandramente, por que ele sempre se aproximou da Rússia? Porque havia convergência em algumas áreas, mas também é uma tentativa de cooptar a Rússia para o lado deles e isolar a China, deixar a China sozinha. Essa é a estratégia do Trump, que quem viu a minha live lá do Krylov, da pandemia e da guerra bacteriológica dos laboratórios, vai entender. Fala, porra, houve uma convergência ali contra os democratas. Então a Rússia sabe o seguinte, ó, com o Trump não tem interesse aqui em Ucrânia, Uzbequistão, Cazaquistão, Geórgia, o Trump não tem interesse nisso. O Trump quer a América Latina, um pedaço da África e finish. É isso que o Trump quer. Que é onde vai fornecer as matérias-primas para, em tese, a reindustrialização estadunidense. E o imperialismo do Trump adora aquele pedaço da África, a Europa Ocidental e a América Latina. Então, ele não vai se furtar em ter acordos com a Rússia, pensando em trazer a Rússia para a sua esfera de influência e deixando a China sozinha. Essa é a ilusão do Trump. Eu acredito que isso não vai acontecer. Né? Ou seja, não vai haver por parte da Rússia nada que leve a, a poluir a relação entre Rússia e China. Até porque hoje, cada vez mais, a Rússia é dependente da economia chinesa. Que ela se livrou de todo aquele anteparo ocidental a nível econômico, bancário, financeiro, cartão de crédito. Isso agora ela faz tudo com a China. Que se foda o Ocidente. Se amanhã depois a guerra da Ucrânia acabar e o Ocidente suspender as sanções à Rússia e voltar à relação, para a Rússia é ótimo, ela vai se relacionar com os dois, vai ganhar mais. Mas ela não vai trocar, não vai pular. Ela não tem como pular. Porque ela sabe que ela vai estar sempre na zona de tensão da OTAN. Da OTAN barra Europa. Pode ser que não esteja da OTAN barra Trump, porque o Trump está mais fora do que dentro da OTAN. Mas França e Alemanha vão estar sempre carregando nas tintas contra a Rússia. Por quê? Porque a chance que França e Alemanha têm de crescer não é mais na Europa, é no espaço pós-soviético. Porque esse espaço pós-soviético é um espaço que é urbanizado, é um espaço de cidades grandes, onde os produtos de França e Alemanha cabem, inclusive os produtos militares,
que obrigam esses países a fato deles pertencerem à OTAN, e conforme você vai alimentando esse medo da Rússia, você obriga eles a comprar arma francesa e alemã. Inclusive, França e Alemanha hoje estão numa escalada das suas indústrias militares, a fim, inclusive, de disputar mercado na região com os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, a Rússia sabe que ela, por mais que ela possa receber algum tipo de sinalização positiva do Trump, ela é só do Trump. A tensão na Europa vai continuar. E ela está na Europa. A Rússia está localizada na Europa. Então, ela precisa continuar firme, armada e tentando ali tentear a pipa para não vir um bicho-papão dar uma banda nela. Isso sazonal, porque ela sabe que se os democratas voltarem, a política muda. Ou seja, a contundência, a política bélica contra ela volta a ser ampliada. E é o seguinte, não tem interesse do Trump em se chocar com a Rússia no espaço pós-soviético, mas na América Latina vai se chocar, na África vai se chocar, na Oceania vai se chocar. Na Ásia, interessa. Na Ásia e na Europa do Leste, o Trump não quer nem saber dessa porra. Ele sabe que ali não tem futuro para ele. Ele não tem interesse. Claro, vai ter um golpe de Estado aqui, a turma aqui está todo mundo com a máscara do Trump. Ele vai apanhar, não tem problema. Mas ele disputar com a Rússia aquilo ali, ele não tem interesse nenhum. Porque ele sabe que quanto mais ele bater na Rússia, mais Rússia e China se aproximam, mais o Irã se aproxima, mais a Coreia se aproxima, porque esses países vão se sentir ameaçados, e aí você faz o eixo da revolta crescer. E esse eixo da revolta, nomeado pelos Estados Unidos, tem atores laterais. Foi contra o eixo da revolta, foi uma tentativa do eixo da revolta de crescer e de criar anteparos que nós tivemos as duas últimas expansões dos BRICS. A Rússia e o Irã e a China, Rússia, Irã e China, elas vão intimar uma série de países a entrarem nos BRICS que interessam a eles regionalmente, estrategicamente e a nível geopolítico. Quem deu as cartas, quem está dando as cartas nessas duas últimas expansões nos BRICS foram Rússia, China e o Irã. O Irã que já entrou também no finalzinho, mas já entrou dando pitada. Porque o Irã é um país que pretende se expandir regionalmente. O Irã já conseguiu trazer o Iraque, tinha a Síria, perdeu, aí tem o Líbano e tem os territórios palestinos. Conseguiu um acordo com a Arábia Saudita para ficar bem, tem os Houthis, hoje conversa com o Afeganistão, com aquelas monarquias todas da Ásia Ocidental, aquelas monarquias petroleiras. Não gosto do Irã, mas também não tem mais interesse em ficar 24 horas conspirando ali contra o Irã. Estão caladas com relação ao Irã, estão no modo em espera, claro, podem ser ativadas a qualquer momento, mas já não há mais aquele ímpeto desses países contra o Irã. Então, o Irã conseguiu fazer ali algumas convergências regionais que complicam os Estados Unidos. Não é o melhor dos cenários. Mesmo com a tomada da Síria, o cenário no Oriente Médio ainda não é favorável aos Estados Unidos. Por isso que Israel tem liberdade para agir. Israel pode matar todo mundo. Está autorizado. Se tem um país que está acima da lei, o único país do planeta que pode fazer o que quiser é Israel. Por isso, pela contundência que Israel pode provocar no Oriente Médio e que vai favorecer os Estados Unidos. Por isso. Vamos lá. Em junho, eu falei para vocês que lá em 2008, eles vão classificar, né, a China como um desafio e a Rússia como ameaça. Pois bem, isso
Depois disso, a OTAN vai entender que ela tem dois inimigos fortes. A OTAN nunca teve dois inimigos fortes. Ela passou a ter dois inimigos fortes após 2008. Ela passa a ter essa certeza, né? Já tinha, mas ela passa a ter essa certeza conforme a China tratou da crise de 2008. A diplomacia chinesa, a partir de 2017, ela entende que ela precisa se reorganizar, que a China precisa se reorganizar militarmente. Então, o Xi Jinping, no Congresso do Partido Comunista, vai chamar a China para passar por uma grande onda de modernização do seu arsenal. Veja, a China hoje moderniza o seu arsenal convencional, nuclear e eleva sua capacidade balística com mísseis hipersônicos e supersônicos. Então, a China, de 2017 até hoje, ela tem um plano de metas para cumprir até 2030, que é se tornar muito mais poderosa do que ela. Muito mais, inclusive com a construção de porta, não porta-aviões, porta-drones. Uma coisa fantástica, o tal dos porta-drones. Uma coisa fantástica. Em julho de 21, em julho de 2021, em resposta a isso de 17 da China, em Bruxelas, o Biden e a OTAN vão classificar a China como um desafio sistêmico, as ambições declaradas e o comportamento assertivo da China representam desafios sistêmicos à segurança da aliança. Esse é o texto. Estamos preocupados com essas políticas coercitivas que contrastam com os valores fundamentais consagrados no Tratado de Washington. No mesmo documento, a China é vista como um desafio e a Rússia como um risco. Ou seja, eles reafirmam aquilo lá depois de 2008, só que eles agora elevam a situação da China. Em março de 23, a China vai responder. Perante o Congresso Nacional do Povo, o presidente chinês afirmou a necessidade de transformar o Exército Popular da China num grande muro de aço que proteja eficazmente a soberania nacional, a segurança e os interesses do desenvolvimento. A China vai dizer o seguinte: somente com uma capacidade de dissuasão fantástica, nunca antes vista, a nossa capacidade, a nossa projeção de crescimento e desenvolvimento fora das nossas fronteiras vão estar garantidas. Então, é óbvio que há já uma guerra sistêmica, né, intrassistêmica, que é o neoliberalismo do modo de produção capitalista em forma de imperialismo na luta contra a economia planificada do socialismo chinês. É isso que o documento fala. É isso que o documento fala. Em julho desse ano, depois de muito questionamento dos republicanos, chamando Biden de frouxo, de vacilão, que está perdendo para a China e o caramba, a Comissão Nacional de Defesa dos Estados Unidos publicou o seu plano estratégico. Claro que tem coisas secretas, mas publicou o que pode ser publicado. O documento destaca o crescimento da China e a capacidade militar da Rússia como ameaças à segurança nacional e afirma que, junto com Coreia do Norte e o Irã, formariam uma frente chamada de Eixo da Convulsão ou Eixo da Rebeldia. Também pode ser chamado de Eixo Tempestuoso ou Eixo Insurrecional, lembrando o antigo eixo do mal. Por quê? Porque eles entendem que a palavra mal não mostra, não exemplifica fielmente o que são. Por quê? Porque esses 4 países eles estão em expansão das suas políticas. Esses países se autoprotegem, são poderosos e demandam, né, uma política de crescimento das suas relações em outros continentes. Então, a Comissão de Segurança Nacional descobre que a Coreia Popular ela é capaz de incentivar qualquer processo político fora da sua região. O Irã também faz isso,
que a China também faz isso e que a Rússia também, e que o anti-ocidentalismo ou o combate ao atlantismo, eu não gosto dessas palavras, essas palavras estão aqui no relatório, isso se tornou uma política externa desses 4 países. Pois bem, formaria uma frente chamada de Eixo da Rebeldia, que se tornaria inevitável o confronto armado. Os Estados Unidos dizem o seguinte: é inevitável a luta contra esses países. Essa documentação diz que a luta é inevitável. Diante da inevitabilidade desta guerra, os Estados Unidos devem se preparar para lutar contra esses inimigos e seus aliados. Eles reafirmam que esses 4 países têm aliados. De acordo com o cenário prospectivo do documento, essa guerra seria realizada em diferentes teatros, como Oriente Médio, Europa Oriental e região do Indo-Pacífico. Exatamente o que eu falei para vocês, onde hoje são as áreas quentes. No entanto, mesmo com o compromisso de seus aliados, está aqui entre parênteses, a possibilidade de todos os países da OTAN chega a próximo de 4 milhões de homens no primeiro momento, de acordo com essa análise, não poderia vencer a guerra contra esse poderoso eixo de potências nucleares e com um desenvolvimento tecnológico superior ao dos Estados Unidos e de seus aliados. Documento do Conselho de Segurança dos Estados Unidos diz que os Estados Unidos e a OTAN não são capazes de vencer esses 4 países e seus aliados. E confirmam que o desenvolvimento tecnológico e militar desses 4 países, somado ao dos seus aliados, é muito superior ao dos Estados Unidos e da OTAN. Eles reconhecem a obsolescência do desenho tecnológico do seu complexo militar industrial e a distância que os separa da preparação militar e da capacidade tecnológica desses inimigos. Eles reconhecem que estão muito distantes da capacidade bélica desses inimigos. Ou seja, o eixo da revolta é reconhecido como uma força superior, na qual eu nunca tive dúvida. Eu já fiz várias lives aqui, vocês são testemunhas disso, e eu já reafirmei várias vezes isso. Eu volto e meia vejo alguns incrédulos, alguns incautos e alguns mal intencionados que contestam. Professor, não existe isso, a China é capitalista, a Rússia é imperialista, a Coreia é do ditador, o Irã é sectário. Eu falo para vocês, não é assim. Essa leitura é enviesada. Esses países hoje têm alianças estratégicas que não podem ser vistas como isolados. Esses países travam uma luta anti-imperialista importante. Pode ser que não seja aquela que nós idealizamos, mas eles têm um papel importante. Não joga fora o papel desses países. Não pense que esses países estão em baixa. A guerra midiática contra esses países é muito grande. Depois desse revés na Síria, eu recebo um bando de informação. A Rússia está fraca, mataram o general, sabe? Eu não sei como é que as pessoas conseguem repetir essas tolices, acreditar nisso. Isso são gatilhos que a mídia dispara na guerra de informação. Por favor, parem com isso. A questão é macro. O país que tem orixinique está fraco porque mataram um general. Por favor, parem com isso. Tem outros generais que estão morrendo por aí. Entendeu? Tem outros generais que tem general que está morrendo de gripe, de câncer, porque entalado com miolo de pão na garganta. Porra, isso não é a morte de um general que coloca um, um país na defensiva. A derrota no Irã, na Síria é ruim, mas ela não é definitiva, não. Não pensem que a situação. Nós vimos o Gaddafi morrer na Líbia e nós estamos vendo a Rússia hoje usando o Porto Líbio para botar seus navios lá. Devagarzinho, a Rússia está se aproximando da Líbia. Então, parem com essa coisa de a Rússia está perdendo. Meu Deus, olha o mapa da Síria. Parem de ficar olhando aqueles imbecis fabricados pela OTAN que ficam de conversa fiada sobre o cenário internacional. Entendeu? Bom, vamos embora. Deixa eu pegar aqui, ó.
Diante desse diagnóstico, o documento propõe que os Estados Unidos construam uma força de teatro múltiplo e formule uma grande estratégia que prepare a nação e seus aliados para serem capazes de enfrentar esse eixo, com alguma possibilidade de sucesso. Alguma. O documento estima que esse processo não será concluído antes de 2026. Para estar pronto para essa data, considera-se urgente executar a estratégia nacional de 3 direções que foram definidas da seguinte forma. Olha a estratégia de 3 direções que o governo estadunidense tem que tomar, segundo essa comissão. Modernização acelerada do seu desenho tecnológico. O que é o desenho tecnológico? Da maneira como se fabrica a arma. Do complexo militar industrial, viciado no desejo de lucro e não nas necessidades de combate. Olha o que os especialistas da Comissão de Defesa Nacional dos Estados Unidos fala do seu próprio complexo industrial militar. Primeiro, disse que ele é ineficiente, que ele não é capaz de produzir. Não se compare aos países do eixo da revolta. E diz que eles são viciados no desejo de lucro e não nas necessidades de combate. Veja Israel. Israel recebe arma a granel para matar palestino, porque dá um lucro do caralho. Só que a Ucrânia, que está numa guerra muito mais ampla, não recebe tanto armamento assim. Não recebe tanto armamento assim. A adequação da forma de forças nacionais para a guerra contemporânea, ou seja, as forças militares nacionais estão completamente defasadas para essa guerra contemporânea. Que tipo de combatente, com quais armas, com quais estrutura de comando e como essa guerra pode ser vencida? Ou seja, são perguntas que têm que ser respondidas nessa nova formação de um exército contemporâneo. A concepção de uma ação diplomática que opere de forma eficiente através das linhas externas, com o auxílio de meios corporativos internacionais, com o objetivo de consolidar aliados e impedir a formação de alianças pelo inimigo. O ponto 3 é crucial, é o imperialismo. No ponto 3 é uma chacoalhada que a comissão dá, fala, cara, nós precisamos voltar a ser imperialistas de maneira mais eficiente. O nosso imperialismo é claudicante, que consolidar aliados e impedir formação de alianças. Ou seja, os Estados Unidos percebeu que o eixo da resistência está transitando no mundo onde os Estados Unidos não transita mais, ou não representa tanto assim mais. Os Estados Unidos perdeu à sua frente aquele seu cabedal político, acabou. Então, essa força força de teatro múltiplo, ou seja, você vai precisar de exércitos que tenham capacidade de operar em terrenos variados, no meio ambiente do Oriente Médio, no meio ambiente do leste europeu, no meio ambiente do Indo-Pacífico, no céu, terra e mar. E você vai precisar de uma diplomacia que transite nessas 3 esferas, seja eficiente e fale com os distintos países e suas especificidades nessas 3 regiões. É uma coisa aterradora. É os Estados Unidos mostrando a sua ineficiência e a sua incapacidade momentânea de vencer esses 4 países. Não é o João Cláudio Platenic Pitilo que está falando isso sentado na casa dele em Irajá. Quem está falando isso é a Comissão Nacional de Segurança Nacional do Congresso dos Estados Unidos, onde tem vários técnicos do Pentágono e das agências de segurança estadunidenses. Entendeu? Então, o que mais a gente... Aí eu recebo a notícia de um desavisado falando para mim que a Rússia está fraca. Eu faço o quê? Eu acredito no desavisado, no incauto, ou eu acredito no conselho? Percebam, camaradas, vou falar para esses que insistem nesse tipo de coisa, abandonem isso.
A história está aí. Hoje, pela internet, tá, com um clique, tu descobre tudo isso que eu falei, se é verdade ou mentira. Aí tu faz uma síntese e usa isso para reorganizar o teu pensamento sobre geopolítica. Constatar isso, não precisa gostar da Rússia, do Irã, da China, nem da Coreia Popular, porque os caras que escreveram isso odeiam esses países, mas precisaram trabalhar com a realidade para poder mudar a situação do seu país. Se eles não encararem a realidade, eles não vão conseguir mudar a realidade do seu país. Entendeu? Então, essa, esse embate entre o eixo da revolta e a força de teatro múltiplo, isso começa agora em 2025. Isso começa agora em 2025. Só que quando esse documento foi produzido, ainda não tinha Orixinique. A Rússia não tinha lançado o Orixinique ainda. Ninguém sabia que a Rússia tinha um míssil hipersônico Mach-10. Ninguém sabia. Mas todos já sabiam que a China possuía mísseis supersônicos que o Ocidente não conseguia abater. A China não tinha míssil hipersônico, pelo menos ainda não demonstrou, mas tem míssil supersônico que também são inatingíveis pelas armas mais modernas do Ocidente. Se isso já era assustador, imagina o que a turma que escreveu esse relatório não fez quando viu o Orixinique. Míssil voando a Mach 10, porque aquela data de tentar chegar em 2026. Olha o que o documento fala. O documento é tímido. O documento fala assim: possibilidade de sucesso. O documento que prepare a nação e seus aliados para serem capazes de enfrentar esse eixo com alguma possibilidade de sucesso. Alguma. Porque hoje a possibilidade de sucesso é perto de razão zero. O documento estima que esse processo não será concluído antes de 2026. Para estar pronto para essa data, considero urgente executar as tarefas que eu falei. Né? Então, essa documentação foi feita antes do Orixinique. Antes do Orixinique. Está aqui, perdão. Antes do Orixinique. Antes do Orixinique. Imagina, eles já estavam fazendo um esforço científico do caralho para ter um míssil supersônico que conseguisse chegar no chinês. Já estava difícil. Não sei nem se conseguiram, né? Mas já tinha, a meta era combater o míssil chinês. Aí eles agora descobrem que tem uma piroca flamejante que voa Mach 10, 10 vezes a velocidade do som, que é inatingível. Não existe tecnologia no planeta, nem a Rússia tem tecnologia para bater o seu míssil. Ela é capaz de autodestruir o míssil, mas ela também não tem uma arma para usar contra esse míssil. E você pode ter certeza, quando o Ocidente conseguir criar uma contramedida para esse míssil em Mach 10, os russos já estão botando ele em Mach 12, Mach 13. Há um distanciamento tecnológico nessas áreas brutais. É contra isso que o Trump vem lutar. O Trump é o cavaleiro templário que jura que vai resgatar lá a Arca da Aliança. É mais ou menos assim. O Trump, ele é o Don Quixote de La Mancha. Ele jura que vai derrotar o inimigo, que são moinhos de vento. O Sancho Panza vai avisar o Trump em algum momento: Trump, são moinhos de vento. Tu está lutando contra uma coisa que tu não vai atingir. Mas são ilusões que o Trump trabalha muito bem junto com as internets da vida e com aquele povo imbecilizado dos Estados Unidos, que acredita ter um destino manifesto, como eles mesmos falam, é o destino manifesto deles, né? Ainda é a turma do Mayflower, é o destino manifesto da turma do Mayflower, de ser a potência maior do mundo,
promotora de uma cultura que todos têm que seguir e se ajoelhar diante do Deus mercado e contemplar a beleza do Mickey Mouse. Eles acreditam nisso. Não vão, não vão. Isso é um tempo que não volta mais. Isso há uma saída para os Estados Unidos, a guerra. Os Estados Unidos só recupera isso num grande conflito mundial, que aí o jogo zera. Tu destrói tudo, e aí zera. Aí os Estados Unidos acreditam poder largar na frente de novo. Entendeu? Isso é mais perigoso ainda. Isso é assustador. Quando eu falo para ver o filme Day After, o que esse documento fala é: nós vamos entrar em guerra, nós precisamos entrar em guerra, a gente precisa vencer e a gente precisa se organizar, porque a guerra é inevitável. Lembra, lá no início do documento eu falei: ó, a guerra é inevitável. Quem fala que a guerra é inevitável não sou eu, não. É o Conselho Nacional de Defesa dos Estados Unidos. E eles trabalham para essa guerra inevitável. É isso que o imperialismo tem para dar para a gente, a guerra. Qual é o nosso dever? Fazer uma revolução nesse Brasil o mais rápido possível, botar o nosso país para marchar de maneira decente, passar esse país a limpo e a gente está forte para enfrentar um futuro desafiador, um futuro temerário. Mas o comandante Guevara nos avisava: presente é de luta e o futuro é nosso. Então nós vamos lutar para que o futuro seja nosso e a gente possa ver a derrocada final do imperialismo. Camaradas, vou recuar. Vou recuar. Tudo isso que eu falei, eu vou deixar os links aqui, fica tranquilo. Se você quiser já ir pesquisando, os nomes estão aí, vão à luta. Está tudo datado, mas eu vou deixar tudo aí, tá bom? Ah, eu tenho que agradecer aqui ao professor. Peraí, não sai não. Ao professor Hector Luiz Sampierre. Né? Ah, deixa eu só botar aqui. O professor Hector Luiz Sampierre, ele é. O professor Sampierre, ele já deu aula aqui na Unicamp também, e ele é da Universidade da Argentina, professor da Universidade da Argentina. Dá para ler o currículo dele todo, que ele trabalha com defesa, com conflito, com guerra, com tecnologia, e ele é um cara polivalente. O texto é do Hector Luiz Sampierre. Eu tenho que dar o crédito a esse professor. Ele condensou isso, eu tive acesso ao artigo dele, fui buscar as fontes e estou trazendo a história toda para vocês, tá bom? Então, camaradas, vou recuar. Urra! Viva a Palestina, pátria livre, venceremos.